Capítulo 2 O início no inferno. A chegada à nona camada do inferno foi devastadora para Olímpia. Nos braços, ela carregava Magnus, apenas um bebê de quase 2 anos, sem entender o horror do lugar que agora chamariam de lar. A vasta planície desolada se estendia à sua frente, marcada por abismos e fendas que pareciam querer engolir tudo. O céu, de um vermelho pulsante, oferecia uma sensação de aprisionamento eterno, sem sol, sem lua, sem fim. O vento cortante açoitou o rosto de Olímpia enquanto ela apertava Magnus contra o peito. O pequeno, inocente de todo aquele caos, chorava vez ou outra, inquieto pelo ambiente estranho. Ela o embalava, tentando mantê-lo calmo, mas o desespero e o medo a consumiam. O que seria do futuro deles ali, naquele lugar governado por um ser tão impiedoso quanto Asmodeus? As primeiras semanas foram especialmente difíceis para Olímpia, mesmo com o luxo que o cercava. Ela e Magnus, ainda um bebê, foram alojados em um dos vastos salões da Fortaleza Nessus, uma imponente estrutura que parecia crescer a partir do fundo da fenda colossal como uma cicatriz sobre a terra. Lá, o ar era denso e saturado com a presença de magia infernal, algo que ela sentia a cada respiração. Ainda que cercados pelo melhor que o inferno podia oferecer e festins suntuosos, quartos adornados com tecidos finos e dezenas de servos prontos para atender a cada desejo, e Olímpia não conseguia deixar de sentir o peso do ambiente. Ela observava Magnus, sempre bem alimentado, tratado com uma reverência estranha pelos servos diabólicos, como se o bebê fosse uma figura sagrada em meio àquela desolação. E, embora ele estivesse sempre confortável e seguro, uma sensação de desconforto crescia dentro dela. O que mais a perturbava era a estranheza daquele mundo. As criaturas que passavam por eles diariamente, em diabos de várias formas e tamanhos, e observavam de longe, com olhos penetrantes e intenções difíceis de ler. Mesmo com toda a gentileza com que eram tratados, Olímpia sentia-se como uma prisioneira em um palácio infernal, cercada por predadores que, a qualquer momento, poderiam revelar suas verdadeiras intenções. Durante esse tempo, Olímpia se esforçava para manter um ambiente de leveza e normalidade dentro da escuridão opressiva da Fortaleza Nessus. Sentada no chão de pedra fria, ela empilhava pequenas peças de madeira entalhada, brinquedos trazidos por um dos muitos servos que atendiam todas as suas necessidades. Magnus, com seus olhos curiosos e inocentes, olhava encantado para as formas que ela criava, suas mãos pequenas se estendendo com um gesto vacilante na tentativa de agarrar uma das peças. Veja, meu amor, este é o castelo do rei. E este aqui é o dragão, disse Olímpia, sua voz suave enquanto empilhava mais uma peça no topo. Magnus balbuciava em resposta, sua mãozinha batendo na pilha com um sorriso, derrubando tudo. Ela riu, pegando delicadamente uma das peças. Ah, então você quer ser o dragão? Muito bem, pequeno conquistador. Magnus sorriu amplamente, batendo palmas desajeitadamente, como se entendesse perfeitamente a brincadeira. Sabia que, lá fora, o céu é azul? Um azul lindo que você ainda vai ver um dia, continuou ela, tentando esconder a tristeza que apertava seu peito. Ela levantou outra peça de madeira, distraída por um instante, lembrando-se do mundo que deixaram para trás. Um dia. Quando tudo isso terminar, nós vamos ver o céu de novo. Magnus, sem entender as palavras da mãe, deu um pequeno gritinho e estendeu os braços para ela, pedindo o colo. Olímpia sorriu, pegando-o e balançando ele suavemente. Você vai ser forte, meu filho. Muito mais forte do que eu posso imaginar. Conforme os meses passaram, Olímpia percebeu que algo em Magnus ia além da inocência de uma criança comum. Aos 2 anos, ele já demonstrava uma serenidade que a preocupava, e, aos 3, sua presença começava a ganhar um peso que nenhuma outra criança de sua idade deveria possuir. Seus olhos, antes brilhantes e curiosos, agora pareciam observar o mundo com uma consciência além de sua compreensão. Havia uma quietude nele, uma força latente, como se o poder de Asmodeus já corresse em suas veias, sussurrando segredos que apenas ele podia ouvir. As criaturas ao redor notaram a mudança. Os diabos que antes o ignoravam ou apenas lançavam olhares rápidos agora o observavam com atenção. Sempre que Magnus caminhava pelos corredores da Fortaleza Nessus, suas pequenas pegadas ecoando nas pedras escuras, os servos inclinavam a cabeça em respeito. Ele era o herdeiro de algo grande, mesmo que ainda não entendesse isso por completo. Olímpia sentia o peso da aproximação desse destino. Ela sabia que Asmodeus não esperaria muito mais para moldar Magnus à sua imagem. Aos 4 anos, o momento que ela tanto temia chegou. Asmodeus a convocou, deixando claro que o treinamento de Magnus deveria começar. No salão de tronos da fortaleza, 2 diabos o aguardavam em Alastor, o Carrasco, e Adramalesh, o chanceler do inferno. As 2 figuras eram imponentes, suas presenças preenchendo o ar com uma opressão quase palpável. Alastor, alto e musculoso, era um diabo de pele carmesim e olhos frios e calculistas. Seu corpo era coberto de cicatrizes, símbolos de incontáveis batalhas que ele supervisionava. Suas asas negras estavam sempre semiabertas, como se pronto para atacar a qualquer momento. Alastor carregava uma enorme espada à sua cintura, uma arma que ele raramente sacava, mas cujo poder era temido em todo o inferno. Seu papel era claro, e ele era o executor, aquele que lidava com traições e falhas. Mas para Magnus, Alastor seria mais do que o Carrasco. Ele seria o primeiro a ensinar-lhe o valor da disciplina, o respeito pela força e o peso de suas futuras decisões. Adramalesh, por outro lado, contrastava com Alastor em sua aparência e comportamento. De pele cinza pálida e uma figura esguia, ele era a própria imagem da astúcia e manipulação. Vestido em robes de luxo, suas mãos longas e esqueléticas se moviam com precisão calculada. Seus olhos, vermelhos como rubis, brilhavam com uma malícia velada, sempre avaliando cada palavra dita, cada gesto feito.
Como chanceler de Asmodeus, Adramalech era o mestre da política infernal, manipulando os jogos de poder que mantinham o inferno em ordem. Seu sorriso era uma arma por si só, e ele sabia como usá-lo para dobrar a vontade de qualquer um. Para Magnus, Adramalech seria o professor que lhe ensinaria as sutilezas da guerra e não apenas a batalha física, mas o jogo estratégico, a manipulação dos adversários e a conquista silenciosa que se faz nos bastidores. Nos primeiros dias, o treinamento de Magnus começou de maneira sutil. Não havia espadas ou armaduras, nem gritos de batalha. O que ele aprendia era algo muito mais profundo. Sob a orientação de Alastor, ele começou a entender o conceito de poder. O verdadeiro poder não está na força bruta, mas na capacidade de controlar o medo dos outros, Alastor lhe dizia, enquanto guiava pelos vastos corredores da fortaleza. O treinamento era mental, uma preparação para o que viria depois. Magnus aprendia sobre controle, sobre a necessidade de dominar seus próprios medos antes de pensar em dominar os dos outros. Adramalech, por sua vez, o levava para os grandes salões de estratégia da fortaleza, onde enormes mapas do plano material e dos outros infernos estavam dispostos sobre mesas de pedra negra. A conquista não se faz apenas com espadas, mas com alianças, com manipulações, ele sussurrava para o jovem Magnus, enquanto movia peças sobre o tabuleiro de guerra. Você será o senhor de muitas batalhas, Magnus, mas o que vai definir sua grandeza é sua capacidade de conquistar sem levantar uma lâmina. Dia após dia, Magnus se tornava mais sério, mais introspectivo. Seu sorriso infantil desaparecia, substituído por uma concentração incomum para alguém tão jovem. Aos 4 anos, ele já começava a entender que seu destino não era o de uma criança comum. Ele estava sendo moldado para ser algo mais. As sombras dos diabos ao seu redor eram os primeiros sinais do caminho que trilharia. Olímpia, que acompanhava tudo de perto, viu o filho mudar diante de seus olhos. Ela ainda tentava preservar momentos de inocência, mas sabia que a influência de Alastor e Adramalech era forte demais para ser ignorada. O destino de Magnus já estava traçado, e a cada dia, ele dava mais um passo em direção ao papel que Asmodeus havia preparado para ele em ser a espada do inferno, o futuro conquistador de Faerun. Nos anos que seguiram, o treinamento de Magnus se intensificou, e os aspectos físicos e mentais do que seria necessário para seu destino começaram a se solidificar. Alastor e Adramalech, com métodos completamente diferentes, moldavam o jovem de maneiras complementares, e o pequeno menino de 4 anos rapidamente se transformava em uma força a ser reconhecida, ainda que seu corpo e mente estivessem apenas começando a entender o peso de suas lições. O treinamento físico guiado por Alastor era árduo e implacável. Aos 5 anos, Magnus já estava lutando com armas pesadas, forçando seus músculos a se adaptarem ao peso da espada que, um dia, carregaria o destino de mundos. O campo de treino em Nessus era vasto, cercado por desfiladeiros profundos e tempestades que varriam as planícies, e Alastor não mostrava piedade. Você não é uma criança comum, dizia o carrasco com sua voz áspera enquanto observava Magnus falhar repetidamente em levantar a espada que lhe era imposta. Se espera ser um conquistador, deve começar agora a se moldar como um. Não há espaço para fraqueza. Cada falha de Magnus era acompanhada por uma lição. Ele caía, e Alastor o fazia levantar. Ele errava, e o carrasco corrigia com brutalidade. No entanto, o jovem nunca reclamava, nunca chorava. Sua determinação, algo que vinha da própria essência de Asmodeus que corria por suas veias, era incomparável. Quando Magnus finalmente conseguia manejar uma espada com a mesma leveza de alguém 3 vezes seu tamanho, ele o fazia com uma precisão e foco que assustavam até mesmo os instrutores mais experientes de Nessus. Aos 7 anos, seus movimentos já eram rápidos e calculados, seus golpes sem hesitação. Ele entendia que cada corte, cada estocada, não era apenas uma questão de força, mas de controle. Controlar o campo de batalha, os adversários, e acima de tudo, a si mesmo. Ao mesmo tempo, Adramalech cuidava da mente de Magnus. Diferente de Alastor, o chanceler do inferno adotava uma abordagem mais sutil, usando palavras afiadamente selecionadas para guiar os pensamentos do jovem para direções estratégicas e maliciosas. A espada é uma ferramenta, ele dizia com um sorriso enigmático, enquanto ambos se sentavam diante dos grandes mapas dos aposentos escuros de Adramalech. Mas a verdadeira guerra acontece antes da batalha. Ela começa com um olhar, uma promessa, uma mentira. Os jogos de manipulação que Magnus jogava sob a tutela de Adramalech eram perigosos e envolviam a vida daqueles ao seu redor. Em um teste, Adramalech ordenou que Magnus conquistasse a confiança de um grupo de soldados diabólicos de menor patente e os levasse a trair um dos seus superiores. Com apenas 6 anos, Magnus já tinha aprendido a falar a língua dos infernos com uma fluidez assustadora e, usando de artifícios emocionais, conseguiu plantar a semente da dúvida na mente dos soldados. Em questão de semanas, a traição havia se concretizado. O superior foi morto, e os soldados pagaram o preço por terem sido manipulados tão facilmente. Adramalech não se importava com o destino deles. O objetivo era ensinar Magnus que, para vencer, às vezes era necessário destruir os peões antes de atacar o rei. Magnus aprendia rápido, e o chanceler se impressionava cada vez mais com a capacidade do jovem. Sua malícia crescia, mas não de uma forma óbvia. Ele era meticuloso, paciente, e sabia quando recuar, uma habilidade rara em alguém tão jovem. Você deve sempre estar 3 passos à frente do seu inimigo, Magnus, dizia Adramalech. Mesmo que ele ache que está vencendo, você já terá vencido no momento em que ele der o primeiro golpe. O ambiente em que Magnus vivia também contribuía para esse desenvolvimento. Cercado por criaturas astutas e perigosas, ele não podia confiar em ninguém. A atmosfera infernal o forçava a ser cauteloso, a ver as intenções ocultas em cada palavra e gesto. E isso o tornava ainda mais afiado.
Ele observava os jogos de poder dentro da fortaleza Nessus com atenção, aprendendo como as cortes infernais operavam, como as traições e alianças eram formadas com base em interesses momentâneos. À medida que Magnus se aproximava dos 10 anos, ele já era um estrategista nato, capaz de manipular situações e pessoas a seu favor. Alastor havia forjado um guerreiro disciplinado e impiedoso, enquanto Adramalesh moldava um conquistador astuto e calculista. As batalhas que ele travava nos campos de treino eram apenas uma preparação para o verdadeiro campo de guerra e a mente de seus inimigos. Cada espada que Magnus empunhava era apenas um símbolo do poder maior que ele começava a entender, ou o poder de controlar o destino de outros com uma simples palavra ou um movimento sutil. O sorriso infantil há muito havia desaparecido, substituído por uma seriedade calculada. O jovem Magnus já não era mais o menino curioso que Olympia havia carregado até o inferno. Ele era, agora, uma força em formação, com uma malícia que crescia em cada escolha que fazia, cada vitória conquistada nas sombras. Asmodeus aguardava pacientemente enquanto o herdeiro de sua ambição crescia, preparando-se para o papel que lhe fora destinado e a conquista de Faerun e além. Nestes anos que se seguiram, enquanto Magnus era moldado pela brutalidade de Alastor e a astúcia de Adramalesh, Olympia nunca deixou de estar presente na vida de seu filho. Mesmo em meio ao ambiente sombrio e cruel de Nessus, ela fazia questão de resguardar um espaço de afeto e normalidade para Magnus. Nos momentos de pausa entre seus treinos, ela estava sempre lá, oferecendo uma conversa suave e uma presença calorosa, lembrando de sua humanidade, de suas origens e do mundo que um dia deixaram para trás. Embora a distância entre eles aumentasse à medida que Magnus crescia e se tornava cada vez mais imerso em seu destino infernal, o laço entre mãe e filho jamais se rompeu. Olympia, apesar de todos os desafios, mantinha sua força para garantir que Magnus nunca se perdesse completamente na escuridão. Ela o lembrava de que, mesmo nas profundezas do inferno, ainda havia lugar para compaixão e humanidade. Na vastidão sombria da nona camada, Magnus, com seus 10 anos, ajoelhou-se diante de Asmodeus, o senhor dos 9 infernos. À sua frente, a majestosa figura infernal o observava com olhos que pareciam perfurar sua alma, como se captassem cada pensamento, cada medo e cada ambição que o garoto nutria. Aquele era o momento que selaria seu destino, e Magnus, sentindo o peso da eternidade sobre seus ombros, falou com uma voz firme e decidida. Eu, Magnus, herdeiro de um destino forjado nas profundezas do inferno, juro por este solo amaldiçoado que não me contentarei em apenas manter a ordem. Eu irei esmagar o caos, submetendo todos que ousarem se opor ao meu caminho. Não há misericórdia, pois a força é o único idioma que entendo. Apagarei a chama da esperança dos meus inimigos, destruindo suas vontades até que se curvem diante de mim. Não é suficiente vencer, é necessário quebrá-los por completo, para que não ousem sonhar com a liberdade novamente. Com o punho de ferro, governarei sobre todos os que eu conquistar e não tolerarei dissidência. Minha palavra será a única verdade, e aqueles que obedecerem encontrarão favor, enquanto aqueles que se rebelarem serão punidos de forma tão exemplar que seus gritos ecoarão pelas gerações. Não haverá proteção, não haverá concessão. A força será meu guia, e somente através dela alcançarei meu objetivo neste mundo, acabando com aqueles que ousem desafiar meu poder. Eu continuarei a crescer, a conquistar, até que não reste ninguém à minha frente. Aqueles que são mais fracos cairão aos meus pés, e se surgir algum mais forte, enfrentarei o desafio com toda a minha fúria e poder, ou então perecerei tentando. Ao terminar, a sala ficou em silêncio. Asmodeus observou o jovem com aprovação, e o poder do juramento de conquista irradiou pelo corpo de Magnus, selando para sempre seu destino como conquistador. Ele não era mais apenas um garoto. Agora, Magnus era um paladino da conquista, a espada de Asmodeus, e seu destino estava apenas começando.